nós pedimos para que nós estivéssemos reunidos hoje, que é o último culto público antes da eleição. Na verdade, temos até o culto de juventude, mas é um culto aberto para a igreja. É o último culto antes de irmos às urnas para escolher determinados políticos que nos representarão pelos próximos 4 anos. Eu sei, e você sabe também, que é de opinião de alguns líderes evangélicos que política e religião não se misturam e que nós estamos aqui para propagar o reino de Deus. E é verdade, a missão da igreja na terra é anunciar o reino de Deus, e até aí eu concordo, mas eu não concordo que nós não devamos nos envolver com política. Primeiro porque você e eu somos cidadãos da terra também. A gente aguarda uma pátria celestial, mas por enquanto vivemos no Brasil. E seja o que for que aconteça ou vier a acontecer aqui na nossa nação, isso vai interferir na minha vida e na sua vida. E dizer, na minha opinião, que a Bíblia não nos orienta a lidar com questões políticas é, no mínimo, desconhecer determinados princípios e a própria história bíblica. Na verdade, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele, a promessa da salvação, da manifestação do Messias através da sua descendência, da manifestação do reino através dele, de santificar uma nação, ele diz assim, e eu estabelecerei com você a minha aliança e farei de ti uma grande nação, e essa nação seria na terra. E ele teria que de alguma forma interferir para que essa nação fosse uma nação de acordo com os propósitos de Deus. Depois de Abraão veio Abraão, Isaac, Jacó, e depois de Jacó, José, que foi o libertador do povo. Na verdade, não o libertador, mas aquele que Deus usou para preservar a vida do povo de Deus. E esse homem José, quando no Egito, ele teve funções quase que exclusivamente políticas. Ele foi o primeiro ministro da fazenda, alguma coisa assim, do Egito antigo, e através dele Israel e as nações foram preservadas. Nós vemos posteriormente no tempo dos juízes, a Bíblia dizendo assim, por não haver um rei em Israel, cada um fazia conforme lhe vinha na cabeça. Israel virou praticamente uma anarquia, e depois se estabeleceram os reis, primeiramente o rei Saul, depois o rei Isbosete, depois Davi, Salomão, Roboão e assim por diante. Enfim, se estabeleceu um reino organizado, e a partir daí nós vemos textos bíblicos que apontam para o nosso comprometimento com a nossa nação através dos princípios da palavra de Deus. Então nós temos sim compromissos com a nação. Isaías, Daniel, Jeremias e mais uma infinidade de homens de Deus tiveram envolvimentos diretos com a política. Nós poderíamos acrescentar Neemias e vários outros homens de Deus. Então a Bíblia se envolve e estimula sim a gente se envolver em questões políticas. O grande problema que fez com que nós estivéssemos de alguma forma resistindo a essas questões políticas é que a igreja se perdeu ao longo dos anos. Como se perdeu? Fez com que as questões políticas estivessem sendo administradas em causa própria. Eu direciono a igreja como uma espécie de curral eleitoral para um determinado candidato A. E o determinado candidato A, ele se comprometeu com a gente que, se eleito, vai estar ajudando na obra da igreja, vai estar ajudando com o instrumento musical, vai estar ajudando com uma cadeira. Esse foi o erro. A igreja esqueceu que a igreja não precisa disso. A igreja esqueceu que quem tem que manter a igreja em funcionamento é Deus, através do Espírito Santo, e através da minha oferta, do meu dízimo, e da tua oferta, do teu dízimo, que nós precisamos manter. E nesse sentido, nós não temos nenhum tipo de visão de política partidária. Nós não temos interesse algum. Nenhum político vai nos dar nada, e se alguém quiser dar, a gente não quer. Não é para isso que a gente quer envolvimento político. A gente quer o melhor para a nossa nação. Nós queremos o melhor para o povo, tanto
tanto o povo de Deus como o povo que tem o direito de não querer nada com Deus, mas nós queremos o melhor para a nação, e nós sabemos que o melhor sempre é estarmos vivendo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. E nós temos um manual de princípios. Então, se você tem expectativa de que eu vá mencionar o nome do político A ou B e direcionar você a votar no candidato A ou B, eu não vou fazer isso. Mas eu vou te dar diretrizes que eu acredito que você vai sair daqui sabendo o que fazer no domingo. Porque, queridos, nós não temos muitas alternativas. Na minha opinião, até só temos uma, mas nós não temos muitas alternativas. Você pode pensar que temos 2, 3, 4, enfim. Queridos, a coisa se tornou tão séria, tão grave, que eu não me lembro, eu tenho 53 anos de idade, eu não me lembro de uma corrida presidencial, governamental, enfim, política com as características que temos tido hoje no Brasil. A internet, a grande rede, virou uma batalha, uma guerra. Parece que há dois países, duas nações disputando uma vaga, e no meio, entre essas duas nações, um grupo de pessoas que talvez tenha até optado por pessoas que do seu ponto de vista são melhores, mas que nesse momento são neutras e só atrapalha ou uma parte ou outra, porque não tem chances reais de chegar a algum lugar, pelo menos no sentido de corrida presidencial. E nós, como igreja, como indivíduos, precisamos nos posicionar. E eu fico muito preocupado quando eu leio, como eu li hoje na internet, que nós não devemos ir às urnas no domingo com a camisa do Brasil, porque pode ser perigoso. Nós não podemos usar roupas no dia da eleição que identifiquem o nosso candidato, e de acordo com determinadas postagens na internet, se você for com a camisa do Brasil, você está se identificando, apontando para quem você vai votar. Queridos, isso é uma coisa muito séria. Se vestir a camisa da minha nação, eu estou identificando em quem eu vou votar. Isso é grave. Isso é grave. Eu não posso mais ser patriota, eu não posso amar mais a minha bandeira. Isso é grave. E todo mundo sabe em quem eu vou votar se eu for com a camisa do Brasil, assim como todo mundo sabe em quem eu vou votar se eu for com uma camisa vermelha. Todo mundo sabe, e isso é grave. Então, e nós como igreja precisamos estar antenados. E apesar de eu não te direcionar, nós viemos aqui para orar pela nossa nação. Eu vou te passar conceitos, eu vou te passar princípios, para que você faça a escolha correta e não seja cúmplice do que nós estamos vendo a nível de nação. Antes de nós fazermos a primeira oração nessa noite, eu gostaria de começar lendo um salmo, um versículo apenas do Salmo 33. Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque provavelmente você conhece esse versículo de cor. Versículo 12 do capítulo 33 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Se você pensa em votar em quem quer que seja porque te prometeu um emprego, você está errado, porque você não é o alvo, a nação é o alvo. Se o pastor escolheu um candidato ou candidatos, ou seja, uma bancada, seja o que for, para nos representar como igreja pelos nossos interesses, nós temos alguém maior que defenda os nossos interesses. Não é essa a questão. Nós estamos aqui para orar pela nossa nação, estabelecendo princípios para a nossa nação, para que o Senhor reine e para que nós tenhamos liberdade de fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Fazendo o que estamos fazendo aqui hoje. Queridos, a liberdade religiosa está em xeque. O Brasil vai se tornar uma anarquia. Um determinado líder religioso de uma das maiores denominações do Brasil se posicionou publicamente essa semana, e imediatamente depois um grupo de ativistas feministas foram para a porta de uma das igrejas com bandeiras e tirando a roupa
e dançando e dando beijos homossexuais na porta do templo. Por quê? Porque eles são os tolerantes. O intolerante sou eu, que sou contra o aborto. O intolerante sou eu, que sou contra a ideologia de gêneros. O intolerante sou eu, que ensino os meus princípios dentro da paz. O intolerante sou eu e você. Nós que somos os intolerantes. Quando guerras estão sendo feitas, quando você se posiciona e se dependendo da frente de quem você estiver se posicionando, você é atacado com palavras, você é de alguma forma banido daquele meio. Isso é algo grave, porque nós desejamos uma democracia. Não é uma teocracia não, porque isso só vai acontecer no paraíso. Nós desejamos uma democracia para o cara ateu ter total liberdade de ser ateu, para o cara homossexual ter total liberdade de ser homossexual, para o camarada que, enfim, quer fazer qualquer bobagem da vida dele, contanto que não prejudique quem quer que seja, ele tem a liberdade, que eu e você tenhamos liberdade para vir no culto e cultuar a Deus e continuar seguindo a fé que nós temos. É isso que nós desejamos. E é esse o interesse que nós temos que defender, uma vez que somos cristãos. No livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 2, nós lemos: quando os justos governam, há alegria, mas quando os ímpios dominam, o povo geme. Isso é verdade desde sempre, e Salomão observou isso, olhando para a nação de Israel e olhando também para determinadas nações vizinhas. Eu tenho ouvido nos últimos dias alguns comentários interessantes e que eu acho que vale a pena nós salientarmos aqui. O primeiro comentário nesse sentido que eu acho interessante é quando eu ouço que nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias seriam um tempo de dores, que tudo isso está previsto, perseguição, está previsto uma economia fraca, está previsto que haveria fome, está previsto que haveria guerras e rumores de guerra, enfim, haveria lutas e tribulações nos últimos dias, e isso é verdade, isso é bíblico. Eu só acho estranho porque esse tipo de profecia só tem que se cumprir no Brasil e em determinados países. Eu só acho estranho que isso é verdade no Brasil, mas não é verdade nesse momento nos Estados Unidos, que isso é verdade na África, mas não é verdade na Suíça, que isso é verdade na Coreia, em termos de opressão e perseguição, mas não é verdade na Inglaterra. Enfim, eu acho estranho que esse tipo de palavra tenha que se cumprir apenas conosco. Nós vivemos continuamente a chamada lei da semeadura, que a gente planta, a gente colhe. A segunda questão que eu acho importante e que eu tenho ouvido também nesses dias e que eu acho assim que vale a pena a gente falar, é de que a igreja sobreviveu até aqui, e aconteça o que acontecer, a igreja vai sobreviver. Eu sobrevivi boa parte da minha vida debaixo do regime militar. Eu sobrevivi em boa parte da minha vida determinados governos chamados de centro-direita, e eu sobrevivi determinado tempo da minha vida num governo de esquerda. Enfim, eu e as pessoas que têm da minha idade para mais, nós sobrevivemos diante de muitas situações, algumas melhores, outras piores, mas nós sobrevivemos. Eu sobrevivi numa época em que a inflação chegou a 3 dígitos, e muitos aqui viveram isso. E nós vivemos um período em que a inflação, mesmo que mascarada, estava bem pequena, ou pelo menos teoricamente pequena. Nós sobrevivemos em tempo de alta de dólar e de baixa de dólar. Nós sobrevivemos. Ou seja, queridos, nós vamos sobreviver. Eu não estou desesperado com o resultado das urnas de domingo. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar sendo crente. Aconteça o que acontecer, Jesus vai me guardar. Aconteça o que acontecer, nós estamos debaixo do governo e do comando do Senhor. Aconteça o que acontecer, só se toca na igreja de Cristo se nós estivermos em pecado ou se Cristo permitir. Aconteça o que acontecer, nós prevaleceremos, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, aconteça o que acontecer, nós vamos continuar. Não é essa a questão. A questão é a qualidade de vida e de respeito que nós teremos para enfrentar os próximos anos.
É essa a questão. Nós poderemos enfrentar os próximos anos debaixo de um governo justo e ponderado, ou nós podemos estar vivendo os próximos anos debaixo de um domínio totalitário, tirano, dominador, unilateral. Enfim, nós podemos estar vivendo também debaixo de uma tirania, mas nós sobreviveremos como igreja, ainda que o pior venha acontecer com a nossa nação, como aconteceu com a União Soviética dos anos 60, 70 e 80, onde os países comunistas eram alvos das intercessões e envio de missionários, mas eles sobreviveram. O Evangelho prevaleceu às custas de muito sangue de cristão, mas o Evangelho permaneceu. Não é essa a questão. Ainda que tenha que se regar a terra com sangue, algumas pessoas não sabem disso ou não acreditam nisso, e eu sugiro que leia determinadas literaturas, tanto cristãs como seculares, para entenderem o que é um país socialista ou comunista, que na verdade um é a introdução do outro. Não existe socialismo que não se tenha em mente o comunismo, e a doutrina comunista, ela é anticristã, ela é antideísta. Isso reza nos seus manuais. Um dos líderes do comunismo disse: nós destronaremos o capitalismo e destronaremos Deus. Deus é o Estado. Então, se nós chegarmos a um ponto de comunismo, você poderá ter que pagar com sangue pela tua fé. Isso não se discute, é história. Foi assim na União Soviética, é assim na Coreia do Norte, é assim na China, começa a ser assim na Venezuela, e é assim em todos os países onde não essa política, mas essa cultura genocida entrou. Porque comunismo não é política, não, é um esquema genocida de exterminação de determinados grupos, e nós temos que entender isso, porque isso é história. Então, nós continuaremos sendo igreja, ainda que aconteça o pior. A igreja vai sobreviver, ainda que aconteça o pior. Mas eu prefiro estar numa nação livre. Eu prefiro estar numa nação onde, na verdade, eu tenha liberdade de cultuar a Deus e tenha respeito dentro desse culto. Você entende isso, queridos? A igreja vai sobreviver, não é essa a questão. A igreja é de Cristo. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar graça, e nós vamos sobreviver como igreja. Ninguém pode ameaçar a igreja. Pelo contrário, a época que a igreja foi mais perseguida foi quando mais cresceu. Talvez o que a gente precise mesmo no Brasil seja algum nível de perseguição. Então tudo está nas mãos do Senhor. A gente pensa que está nas nossas mãos, mas tudo está nas mãos do Senhor. Mas eu não vou me omitir como cidadão, eu não vou me omitir como líder cristão. Nós vamos orar e nós vamos fazer a nossa parte da forma correta. Nós não podemos nos omitir nessa hora. Nós estamos vivendo um momento histórico. Você vai contar o que tem acontecido nesses dias para os seus filhos e para os seus netos, e você vai dizer que participou de um dos processos eleitorais, se não o processo eleitoral mais decisivo da história da nação, aquele processo que determinou se continuaríamos tendo liberdade ou se viraríamos um país limitado por determinações do Estado. E você vai dizer para os seus filhos e para os seus netos: eu enfrentei como oposição e como homem e mulher que votou de uma forma correta e que orou pela nação. Eu enfrentei retaliações. Ou você vai dizer: eu preferi ficar em cima do muro, porque afinal de contas, tudo está nas mãos de Deus. Você é quem vai determinar agora o que você vai contar para os seus netos e para os seus filhos. Você entende isso? Porque nós estamos passando um momento decisivo na nação. Ah, pastor, eu não posso votar. Você pode votar em quem você quiser, o voto é seu. Eu estou passando princípios, eu estou te passando informações, mas você pode votar em quem você quiser. Amém? A Bíblia diz assim, bendito são aqueles que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. E essa palavra foi dirigida a Abraão
em relação à nação que ele estava fundando. Essa nação aqui, Israel. Há 4 anos atrás, eu estava em Jerusalém. Eu estava conversando com um arqueólogo, que era o líder da nossa caravana. E houve uma pergunta sobre qual a capital de Israel. E eu, de pronto, respondi: Tel Aviv. E ele olhou para mim muito bravo. E ele perguntou: mas quem disse que é Tel Aviv? Eu falei: é Tel Aviv. Quem te disse? Ele ficou bravo. Eu falei: mas todo mundo sabe que é Tel Aviv. Todo mundo quem? Eu falei: todo mundo. E eu estava bem inocente na situação. E ele disse: mas quem determina qual é a capital de uma nação é a própria nação. A nossa capital é de fato de direito Jerusalém. A ONU pode dizer o que quiser, as nações podem dizer o que quiser, mas a capital de vocês é Brasília, porque vocês escolheram. E a nossa capital é Jerusalém, porque lá está a sede do nosso governo, porque nós escolhemos e porque Deus escolheu. E eu fui puxando, eu fiquei quieto, eu vou falar o quê? Aí as nações que não tem nada que meter a mão lá, porque aquilo é terra santa de Deus. E queridos, veja só, quando eu digo que aquilo é terra santa, eu não estou me desfazendo dos países árabes, assim como não estou desfazendo do Brasil. Eu estou dizendo apenas que o Messias nasceu lá, que a promessa começou lá, e que nós somos enxertados espiritualmente nessa nação. O que eu estou dizendo é que essa parece uma questão simples, mas é uma questão espiritual. E se você quer ver a bênção sobre a sua nação, escolha, em termos de presidente, porque agora em termos presidenciais, escolha alguém que tem compromisso com essa nação. E de todos os candidatos à presidência, existem só dois que já se declararam favoráveis à questão de Israel e que vão reconhecer, vão fazer com que a nação brasileira reconheça Jerusalém como a capital de Israel. Isso pode não ter importância para você, mas no mundo espiritual tem. Isso pode não ter importância para você, mas em termos espirituais e para Deus tem. Em termos de princípios bíblicos tem. Deus ama essa nação, porque eu não sei. Eu não sei, particularmente, eu acho que existem lugares muito mais bonitos do que Jerusalém. Na verdade, Friburgo é mais bonito do que Jerusalém, na minha opinião. É muito mais, não é só um pouquinho não, é muito mais. Mas só que ele escolheu lá, e é ele que sabe. Então eu acho lá lindo, eu acho que lá tem uma presença assim, maravilhosa, enfim. E nós somos cristãos, e nós acreditamos nos princípios bíblicos. Então saiba que só existem 2 presidenciáveis que estão nesse sentido, abraçados com a causa bíblica. E quer eu goste disso ou não, desses 2 apenas um tem chances reais de ser eleito. Isso quer eu goste disso ou não. De qualquer forma, fica a dica que nós diremos, não, mas fica a informação, para que nós estejamos orando de uma forma direcionada. Amém? Nós vamos levantar, vamos ficar em pé mais uma vez e vamos levantar um clamor por Israel. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós vemos algo bem interessante. A partir do verso 22, diz assim: então Pilatos pela 3ª vez lhes disse: mas que mal fez este homem? Eu não acho nele culpa alguma que mereça a morte. Eu castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles insistiam e gritavam mais alto, dizendo: crucifica. E os seus gritos chamavam a atenção de todos, e os principais sacerdotes redobravam isso. Queridos, só para você lembrar da cena, Jesus está perante Pilatos. Ele está num julgamento sabidamente manipulado. Ele está em um julgamento onde a mentira é o principal argumento. A Bíblia nos diz que muitos foram comprados para mentirem. Muitos foram comprados para dizerem o que os líderes dos sacerdotes queriam que fosse dito. Ou seja, não havia argumento verdadeiro.
Mas eles vão para frente e começam a argumentar em cima de mentiras. E então Pilatos pergunta: mas que mal fez esse? Ele, quando insiste pela terceira vez, perguntando ao povo: mas eu quero saber o que ele fez de errado que mereça a crucificação. E quando eles ouviram esse argumento de Pilatos, o que Jesus fez de errado que mereça a crucificação? Então, diz o texto, eles começaram a gritar mais alto ainda: crucifica. Esse é um texto importante, porque aconteceu biblicamente lá na crucificação de Jesus, mas acontece todos os dias na nossa vida. Acontece lá no nosso trabalho, acontece na faculdade, acontece na escola, e acontece em casa, acontece na igreja e acontece nas urnas. Porque é um princípio que alguns seguem. Quando não temos argumentos para responder perguntas, começamos a gritar. Muitos maridos, quando perdem argumento diante da esposa, gritam. Muitos pais, quando perdem argumento diante de filhos, gritam. Muitos patrões, quando perdem argumento diante de empregados, gritam. Muitos pastores, quando perdem argumento diante de ovelhas, gritam. E muitos eleitores, quando não têm argumento, gritam. É assim que acontece. O grito não necessariamente é literal, mas é grito, é a falta de argumento, é a agressividade. É a agressividade. Isso é algo muito sério. Porque na maioria das vezes, as pessoas que são acusadas de algo, elas são acusadas de algo errado de uma forma mentirosa. E na maioria das vezes está sendo acusado daquilo que o acusador faz, de forma cínica. Nós vivemos em uma sociedade cínica, e todos nós sabemos disso. O cinismo está por todos os lados. E a falta de argumento, eu tenho visto assim, alguns comentários dos próprios políticos que são absurdos, são terríveis. Falta de argumento. No livro de Provérbios, no capítulo de número 26, verso 4, diz assim: aquele que responde ao tolo segundo a sua tolice se torna semelhante a ele. Aquele que responde ao tolo segundo a sua tolice torna-se semelhante a ele. Você já entrou numa discussão sobre futebol? Isso é tolice, mas a gente às vezes entra na brincadeira, na pilhação, mas dependendo do nível, da proporção que toma, é melhor você sair, porque você vai se tornar tolo. Porque os torcedores, eles trabalham na área da emoção e se tornam tolos. E começam a argumentar. E você vai dizer o quê? Você tem que falar. Não é verdade? Não tem que falar. Hoje aconteceu uma situação interessante. Eu estava vindo de Olaria, eu e Gabriel, e a gente parou ali naquele sinal do Paissandu. E assim, paramos no sinal do Paissandu, vindo no centro, já quase entrando ali no Paissandu, na rotatória. Aí à esquerda, assim, tem uma senhora que mora no apartamento daquele lá, que ela é torcedora fanática de um time, que eu não vou dizer qual é, mas ela fica com as bandeiras lá balançando e tal, enfim. E ela olhou para mim, e eu parei no sinal, ela olhou para mim, tinha uma moça atravessando a rua, ela olhou para mim e falou assim: ah, bonitona, né? Ó, dá uma olhada, olha aí. Aí eu segurei para o rio e olhei para frente, ela falou assim: você não gosta não, né? Você é. Aí me xingou. Ela quando falou isso, eu comecei a rir, e ela continuou insistindo: você é ou isso, ou gilete. Bota para os dois, ela começou a insistir. Aí todo mundo já começou a olhar para mim, eu comecei a rir, eu tive uma crise de riso. E ela falando, quando eu olhei para ela, porque eu fiquei curioso, eu olhei para ela, ela estava olhando: ah, agora te reconheci, você estava lá na parada aqui. E todo mundo olhando para minha cara e eu rindo. Eu comecei a rir, eu achei engraçado o negócio. Bom, por que eu não respondi, queridos? Aquele que responde ao todo, segundo a sua tolice, se torna semelhante a ele. Se eu for discutir com um maluco, as pessoas vão pensar que eu sou maluco. É muito mais saudável começar a rir, ir embora e deixar ela falando sozinha do que ficar argumentando com ela. Não tem argumento. Como é que eu vou argumentar com uma pessoa assim que é visivelmente insultada, né? Deixa ela. Aí, mas você vê que a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho.
Mas a Bíblia diz: nem os loucos errarão caminho. Mas aí o que acontece? Querido, se você entrar em discussão política com algumas pessoas, você vai se tornar tolo. Você vai se tornar tolo. Se eu tenho que responder para algumas pessoas por que eu não vou votar em determinado país que saqueou a nação, que tem os seus principais líderes presos, que lidam com mentira em todo o tempo da sua propaganda, um partido que é comunista, sabidamente que, se você não sabe, dá uma olhada lá, porque o plano de governo já está na internet, postado por eles, e algo escancarado eles vão implantar, cujos líderes dizem que não importa as urnas, porque vão tomar a nação. Se eu tenho que argumentar por que eu vou ter que votar porque eu não vou votar em candidatos de um país, de um partido que saqueou a maior estatal do Brasil, trazendo para o Brasil o maior escândalo de corrupção do mundo, se eu tenho que argumentar porque eu não vou votar neles, sinceramente, aí o idiota sou eu, aí o tolo sou eu. Quem discute com um tolo, segundo a sua tolice, se torna semelhante a ele. Então não dá. Eu não tenho como que ficar me defendendo em relação a isso. E hoje, queridos, há 3 candidaturas, à presidência. A candidatura do hashtag ele não, a do hashtag ele sim, e dos que estão entre os dois, tentando pegar voto daqui e dali. Então ouça, são esses dois extremos, um grupo de pessoas no meio entre os dois, e a disputa está claramente entre os dois. Eu acredito que exista no meio desses dois extremos pessoas boas. Eu acredito que existam pessoas que talvez sejam até melhores do que os dois extremos. Eu acredito mesmo. E eu acredito que aqueles que estão posicionados entre esses dois extremos esteja correto na sua escolha. Mas nós vivemos um momento estratégico. E na minha opinião, se algumas pessoas que estão aí entre esses dois tivessem realmente desejo por ver as coisas mudando no país, estivessem preocupados com a nação e não com eles mesmos, já teriam aberto mão de sua candidatura, estariam polarizados. Mas não é essa a intenção. A grande maioria está aproximada consigo. E se nós queremos nos posicionar, não tem uma outra alternativa. Porque os outros sabidamente não vão chegar. Os outros, todo mundo está vendo, os outros estão sabendo que não tem chance. E então acaba sendo um voto, eu diria estratégia. Nós nos posicionarmos. Mas o fulano de tal é o melhor do Brasil, talvez seja mesmo. Talvez seja mesmo, não é o mas talvez seja. Mas é tempo de nós sermos estratégicos, fazermos as coisas com raiz, precisando, e amar, ser inteligentes. Se ao sair uma pesquisa que aponta o crescimento de o dólar já cai, as bolsas de valores já sobem, uma sinalização que vai acontecer. Então eu não sei o que é sinalização. Eu não sei. Alguém me perguntou assim: mas você sabe o candidato vencer? Você acha mesmo que no 1º de janeiro do ano que vem as coisas melhorarão? Não acho. Posso estar enganado, mas na minha opinião começam a melhorar no dia seguinte das eleições. Ele nem assume, porque o mercado já começa a reagir. Confiança. É a minha opinião. Eu posso estar enganado. Eu não estou dizendo que você tem que votar dessa forma ou daquela, não. Não estou dizendo, mas é a minha opinião. É a minha opinião. Você entende isso? Então nós precisamos orar e de uma forma direcionada fazer as nossas escolhas com estratégias. Se nós temos orado, quantos aqui em algum momento, honestamente, pensaram em não ligar ou não ligar mais na Rede Globo, porque acha a programação da Rede Globo, no geral, baixaria e pouco saudável para a família e uma emissora corrompida? Levanta a mão. Pois é, aí Deus levanta alguém que está se levantando contra eles e nós não apoiamos, pensamos em não apoiar. A gente ora e as coisas acontecem e a gente recua. Como que é isso?
Silas Malafaia, uma vez, ele foi atacado por um pastor que havia caído no pecado de adultério. E ele disse assim: eu não vou responder para aquele jeitinho manso e suave dele. Ele disse assim: eu não vou responder, porque. Aí ele começou a responder. Eu gosto do Silas, viu? Eu gosto do Silas, viu? Eu gosto dele, eu gosto dos argumentos dele. Ele tem um monte de verdade na minha opinião, de forma errada. Mas aí ele disse assim: meu fogo me ensinou que não importa as acusações que façam, o que importa é quem faz essa acusação. Olha quem é que está apoiando quem. Isso é muito importante. Olha quem aparece na foto. Isso é importante. Olha quem tem interesse. De eleger quem. Isso são diretrizes, são informações que a gente possa exercer o nosso direito de cidadão como cidadão. Uma forma correta. A gente vai fazer a coisa de uma forma correta. A minha esposa me aperta, quer dizer, você não vai ficar, eu não falei nome de candidato, e não vou falar, mas ela está certa, errado sou eu, eu te acusando, não, eu te acusando, acusador é o diabo, né? E o diabo está preso, quer dizer, está amarrado. Coloque-se em pé.